Salve galera, estamos aqui com mais um episódio do Retake Cast, dessa vez aqui com o João Kozak, psicólogo do esporte, e com a gente aqui com Aleph, em vez do Logan Luquinhas, que ele pediu para fazer essa participação especial. Estamos aqui com vocês nesse, espero que incrível, mais um incrível episódio do Retake Cast. Vamos dar a palavra aqui para o Aleph, para o João, se vocês quiser falar alguma coisa. É muito bom estar aqui nesse podcast. É, esse é um momento muito bom de estar aqui com vocês, com o João, com o Saraiva, tendo essa oportunidade de explicar um pouco sobre o esporte eletrônico, o esporte em geral, e tratando específico com o João assuntos psicológicos e psicológicos dentro do esporte em si. João? Salve, salve pessoal, Aleph, Saraiva, prazer estar aqui com vocês. Que bom que a gente conseguiu fazer dar certo aí o nosso encontro e espero que a gente possa ter um papo bacana e enriquecedor aí para a galera que está acompanhando a gente. Estou à disposição. Obrigado. A gente agradece por ter aceito o convite de participação. É, a primeira coisa que a gente queria saber, quem é que você, ô João? Tipo, você veio da onde? Sua cidade natal? Conta um pouco da sua história, assim, da sua infância, da sua vida, né? Então, eu sou paulistano, né? Paulistano da Gema mesmo, nasci em São Paulo, capital. Sempre morei, né, aqui. Os esportes sempre tiveram na minha vida, né? Minha vida, eu fui tenista profissional, depois fui professor, treinador de tênis, fiz muito tempo de artes marciais. Na parte de esportes eletrônicos sempre adorei os jogos eletrônicos de uma forma geral, desde o bom, velho e bom fliperama, que a gente fechava os fliperamas na década de 80 até as 4 horas da manhã, Clássico, hein? ficava jogando. Bons tempos. E todos os consoles, né, eu peguei desde o Odyssey, passando pelo Atari, Master System, Super Nintendo, sempre adorei jogos, né, sempre curti demais. E a psicologia depois veio, sempre convivi com muitos psicólogos, amigos dos meus pais, estavam sempre presentes em casa, eu tive uma convivência muito próxima a eles, né, e sempre fui aquele moleque na escola que o pessoal vinha quando tinha alguma angústia, alguma ansiedade, alguma tristeza, o pessoal batia lá e dizia: "Ô, João, pode bater um papo", coisa e tal. Sempre fui o amigo que ouvia, era um bom ouvinte, um bom, aconselhador, né, conselheiro. E aí resolvi fazer a psicologia, já pensando na final da década de 80, né, já pensando em trabalhar com esportes, embora na época não Não era existisse. tão grande, né? Não existia nada, né. A Sim. minha a minha formação foi toda em inglês e em espanhol, né, porque outros países estão bem na frente da gente, a gente vai falar isso mais à frente, mas comecinho da década de 90 não tinha nenhum livro escrito em português, né. E eu fico muito feliz já de ter contribuído com 5 livros que eu publiquei sobre a área, e tantos outros colegas também ajudando a construir a bibliografia, mas fato é que eu tive muita dificuldade, né, com a psicologia do esporte no Brasil, mas sempre convicto, sempre consciente de que é a área que eu amo, é a área que eu gosto, né, e a área que conecta com todas as minhas fases da vida, né, desde a infância, a adolescência, jogava muito futebol na rua, quando se podia jogar futebol na rua, com 2 tijolinhos de um lado, 2 tijolinhos para o outro. A gente passava finais de semana jogando futebol sem medo de ser sequestrado, morto, estuprado Que esse ou tempo de hoje tá difícil, né, rapaz, ou contar. violentado, infelizmente. Basicamente é isso. Ô João, igual você falou da sua infância, então você sempre gostou de ser um ouvinte, então desde pequeno você pensava em ser um psicólogo? Tipo, que tipo, a gente não, eu acho que quando a gente é pequeno, eu acho que você é a exceção do caso, né. O pessoal pensa: "Ou quero ser jogador de futebol", ou alguma coisa assim, né. Como é que é, cara, você desde pequeno ser meio diferente? Eu quando era pequeno,
eu queria ser piloto de Fórmula 1, aí foi crescendo, eu vi que não era isso, eu vi que não era meio assim que a banda tocava. Como é que era? Você falou que era mais ouvinte da sala, como é que era essa vida, cara? Achei bacana. Eu tinha uma coisa de empatia, né, quer dizer, sempre tive essa questão muito próxima de querer ouvir, de querer ajudar as pessoas. Acho que ajudar é um termo interessante. Mas na real não era desde criança, assim, que eu queria ser psicólogo, até porque quando a gente é criança e pré-adolescente, a gente tem esses sonhos, né, de Sim. ser piloto. Eu tinha sonho de ser piloto de avião, né, cara, eu adorava, sempre adorei voar. Então eu lembro que eu falava 2 coisas quando eu era criança. Eu falava que eu ia ser, embaixador do Brasil no Egito, olha as ideias. Rapaz, Era Sonho essa, grande. ia ser embaixador do Brasil no Egito, porque eu sempre curti história, né. Então eu adorava as hum, pirâmides e tudo mais, até inclusive fui conhecer as pirâmides, passei 1 mês lá no Cairo, vivendo, convivendo com a cultura egípcia e tal. Eu tinha que cumprir com esse desejo, né, e eu consegui quando eu tinha 18, 20 anos. Eu fiquei 30 dias no Cairo, e e aí eu percebi que eu não queria nem no Egito e nem ser nem nem embaixador e nem muito não, menos ser do não, Egito ainda, né. não, era sonho de criança, né. Mas eu sempre gostei muito de futebol, futebol sempre esteve muito presente para mim. Tem uma história na Copa de 77, na Argentina, né, o Brasil, 78, perdão. Copa de 78 na Argentina, eu tinha 8 anos, e o Brasil foi eliminado daquela Copa sem ter perdido nenhum jogo, né. O Brasil, era Sim, naquela foi época eliminado sem perder nenhum jogo. Que sistema desculpa de que eu sou de 2000, né, aí eu não vi. sistema de triangular, né, para se classificar, depois da fase de grupo eram triangulares. E chegou um ponto que nosso grupo era Brasil, Argentina e Peru, e o Brasil, para se classificar, só dependia no último jogo, né? O Brasil ganhou do Peru, empatou com a Argentina, e a Argentina só não poderia golear o Peru por uma diferença maior de 4 ou 5 gols, eu não me lembro exatamente. E eu lembro eu com 8 anos, cara, vendo a Argentina fazer um gol atrás do outro, do Peru, né? Esse foi um caso que até hoje está muito mal contado, né? O goleiro do Peru é argentino, naturalizado peruano, né? E o Quiroga. E aí a gente foi eliminado daquela Copa. Eu lembro que eu chorava igual era uma criança, né? Chorava como uma criança, vendo os gols do Peru, né? Foi os gols da Argentina. É o que a gente Mas, sentiu em 2014, só que não era um jogo da gente, né, então foi bem é, pior, né. mais ou menos isso. Foi muito triste. E eu lembro que eu sempre fui muito dramático, né? E a minha mãe falava: "Calma, meu filho, daqui 4 anos vai ter outra". E eu falava: "Mãe, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui 4 anos". Eu tinha 8 anos. Acho que passou um tempinho a mais que 4 anos, né, rapaz, Passou quase meio século a mais que isso, graças a Deus, né. né, que venha Mas eu bem não mais, a gente esperava, só espera. que 4 anos depois seria mais duro ainda do que foi É, em setenta e e pra oito. criança ainda 4 anos, você vê, nossa, 4 anos, nossa, é uma vida, né. Muito, Saraiva. E eu vou falar que aí foi aquela Copa do Mundo de 82 na Espanha, e que foi o melhor time de futebol que eu já vi jogar na minha vida. Desde 1969, que eu nasci, até aqui, foi o melhor time de futebol que eu já vi jogar na vida. Que tinha Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Éder, Serginho, Valdir Pérez, Leandro, o Júnior, era um timaço. Aquele ali e a gente perdeu do Paulo Rossi, né, falecido recentemente, por 3-2, né, no Estádio Sarriá, lá em Barcelona. Inclusive, o Estádio Sarriá que nem existe mais. É. E daí foi outro golpe em 82, só que aí eu não disse que em 86 eu não estaria vivo. Acho que eu fiquei tão chocado com aquilo que eu não pensei nem na minha própria existência com a eliminação do Brasil para a Itália com aqueles 3 gols do Paulo Rossi, né? Então, o futebol, tudo isso para dizer que o futebol sempre teve muito presente. Eu colecionava figurinha, colecionava futebol cards, que eram uns cards que tinham um chiclete bem grande. Era um chiclete do tamanho de uma cartolina e dentro tinha a figura de Rapaz, algum jogador.
Então tinha, pô, eu lembro até hoje dos caras da década de 80 que tinha foto dos jogadores, né? E eu comprava chiclete, comia doidado e guardava todos os cards. Eu sempre fui muito apaixonado, né, por futebol e ao mesmo tempo jogava tênis, que era o esporte que eu curtia praticar mesmo, né? É, Então o aham. esporte sempre teve na minha vida aí. É, aí Puxando foi o para que esse lado, mesclou, né. Segue aí, Alex, pode falar, pode falar. puxando para esse lado aí dos esportes, você fez sua graduação, seu mestrado, doutorado, e eu queria saber como foi a sua experiência com o atendimento clínico para os atletas, lá em meados de 94, creio eu. Como foi esse começo para você, essa experiência que você teve? Então, Aleph, foi muito difícil, né, cara? Não foi simples, porque a psicologia, aí eu me formei, né? E aí comecei a trabalhar, mas na época, até legal você lembrar, e isso é interessante para falar para os estudantes de psicologia que estão aqui nos acompanhando, porque às vezes a gente sai com aquela ilusão de que, eu vou abrir um consultório e vou receber um monte de gente, não sei o quê. E, na verdade, você fica lendo revista, entendeu? Você não faz nada. Né? Você tem que aparecer, você tem que ir para congressos, para seminários, fazer cursos de pós-graduação, buscar bons mestrados, depois bons doutorados, né? E estar no meio da coisa. Então, quando eu me formei, eu dava aula de informática na época, que era uma forma que eu tinha de ganhar dinheiro e poder morar sozinho. Eu tinha um apartamentinho pequenininho e eu queria manter, né, morando sozinho, mas a psicologia não me dava dinheiro, né? Eu não conseguia fazer dinheiro com a psicologia. Eu já anos antes, eu já estava trabalhando com montagem de computador, venda de peças, venda de máquinas, né? No começo da vida da internet, né? 25 Sim, anos atrás, 26 anos atrás, sei lá por aí. E então foi como eu consegui capitalizar depois que eu me formei e conseguia me manter para estudar psicologia do esporte dos livros que eu comprava na Amazon, que demorava quase um mês para chegar no Brasil, não tinha Amazon Brasil, né? Não existia. Então os livros vinham só da Amazon dos Estados Unidos. E, e inglês ainda você aí, falou, né? oi? Em inglês ainda, como você Tudo tinha em falado. inglês e espanhol, não tinha nada em português. Então eu pegava a grana que eu ganhava com as aulas de informática, que eu dava aula de informática, estudava DOS, os sistemas operacionais que não existem mais há muito tempo, sistemas com tela escura, só com comandos de teclado, era uma coisa horrorosa, até chegar o Windows 3.11, que também demorou um certo tempo e tal, não era nem nada de plataforma multimídia como a gente tem agora, com 500 coisas abertas ao mesmo tempo, era uma coisa de cada vez e Era, tal, né. era tudo muito mais lento, né? Mas era bacana, assim, e aos poucos eu fui indo a congressos, eu viajei muito naquela época para buscar a informação onde ela estava, né? Onde as informações estavam. Então eu fui a alguns congressos aqui na América do Sul, outros na Europa, fui em vários nos Estados Unidos, Canadá, e trabalhando aqui para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, para poder viajar, para poder ir atrás de informação, para poder trazer material, para poder fazer contato, né? Fazer network, que é um troço importante para caramba, né? É âmbito, Mas né, foi muito inclusive. duro, viu, gente? Foi muito difícil, sabe? Porque falar em psicologia, o Saraiva e o Aleph, ainda hoje, em 2021, a gente tem um certo problema, porque o pessoal ainda cruza a psicologia ou com frescura ou com loucura. São dois caminhos completamente errados e equivocados, né? E é quando, na verdade, a gente tem que cruzar a psicologia com prevenção de saúde, com promoção de saúde mental, com alto rendimento. Né? Já se sabe que um atleta, e isso eu defendo desde o começo da década de 90, que um atleta, uma preparação esportiva, você tem que obedecer, né, aquela ideia do triângulo da preparação esportiva. Né? Um lado do triângulo é a preparação física, o outro lado é a tática e técnica, e a base que dá suporte é a parte Psicológico. psicológica. Então não adianta você ter atletas que são muito bons fisicamente, muito treinados tecnicamente, mas que não tenham uma base de sustentação emocional, né? Então, eu comecei a defender essa bandeira no final da década de 80, começo da década de 90 e continuo defendendo até agora. E acho que vou precisar de pelo menos mais umas 2 décadas, se é que eu vou ter força até lá, para continuar com essa bandeira em pé.
A gente acredita que sim. Eu acho que essa parte que você falou da base do psicológico sobre o esporte é muito importante, não só para o esporte, mas para qualquer coisa que você vai fazer, porque se você não tiver mentalmente preparado para fazer uma coisa, você não tem o mesmo desempenho. Aconteceu comigo no Enem, inclusive. Eu vou te dar a ideia. Começou comigo no Enem de 2017. Eu estava com uma dificuldade mental, tipo, não estava conseguindo raciocinar as coisas devido a uma coisa pessoal que aconteceu na minha vida, né. Beleza. Fui fazer redação 200, 200 de 1000 na redação. Passou um tempo, eu consegui melhorar, fui entendendo o que que eu tinha para melhorar. No ano seguinte eu já tirei 600. Eu não Inclusive tive, assim, estudo, não tive estudo, só não só o foi. Saraiva, mas grandes nomes também como Michael Jordan, Ayrton Senna, usaram essa base de não é só o corpo que precisa estar bem, mas também a mente, a cabeça precisa estar bem cuidada para ter feitos excepcionais. E isso afeta de alguma forma hoje o esporte eletrônico. Ah, rapaz, totalmente. Porque assim, se você você parar para pensar, né, na atividade psicológica, que é qualquer modalidade que a gente for pensar, né, nos esportes eletrônicos, a atividade psicológica, né, o trabalho mental que se tem, não só da parte visual, de tomada de decisão, velocidade de reação, mas eu digo também, fundamentalmente na questão emocional, né? Você pegar um CS, por exemplo, o quanto de emoção não é mobilizado num clutch, entendeu? Sabe, um X3 ali em algum momento, ou, sei lá, no LoL, durante uma teamfight, o quanto que você tem que estar ligado, o quanto que você tem que eles possam, de alguma forma, investir um pouco mais nesses departamentos de psicologia, né? Ainda tem muito preconceito, desvalorização, e eu temo e espero que isso não aconteça, mas às vezes eu lendo algumas coisas e acompanhando o cenário, eu tenho muito medo que role uma futebolização, sabe, de algumas modalidades de esportes eletrônicos, e o que seria muito triste, porque o que a gente precisa fugir, né, dentro dessa parte de saúde, de prevenção, de promoção, são os modelos do futebol, que são absolutamente atrasados, equivocados, preconceituosos, né, e mal informados, muito pautados no senso comum. Eu espero que os esportes eletrônicos no Brasil, que não tem a história de um futebol, né, tem uma história ainda que a gente pode dizer recente, repense, né, e possa ir por caminhos mais pautados na ciência, por caminhos mais pautados nas modernidades administrativas e as políticas das equipes sejam mais adequadas, né, às demandas que os atletas apresentam. Ô João, você falou que nos esportes, por exemplo, em clutch, no CS, assim, relacionado a esse tipo de coisa. Mas e como é que é, como você consegue a pergunta que eu queria dizer é, igual você falou, no Thaços a gente falou que tem essa diferença do time que tá no país dele jogando e tem um time que vai para fora para jogar, ficar longe da família, não sei o quê. Como é que é trabalhar com isso? Que eu acredito que isso tenha um peso maior, né. Eu não vou citar nome para falar: "Não, é tal pessoa", não, é tal pessoa, só querendo no método geral. Como é que é trabalhar quando você vai jogar fora e como é que é trabalhar essa carga emocional que é longe da família? Então, Saraiva, não é fácil isso, sabe? Tem toda uma questão de distanciamento familiar, tem uma distância, a questão do distanciamento dos amigos, né? Tem uma outra coisa que eu acho que é importante da gente salientar, que são as bases culturais, né? As bases culturais, quando você vai, por exemplo, para uma Sérvia, né? Que hoje o pessoal vai muito para lá, equipes vão fazer bootcamp e até jogar campeonatos pelo servidor europeu lá de Belgrado, que é um servidor muito bom, muito potente, e você fica, de repente, num país como a Sérvia, ou você vai para a Polônia, né, que eu tive a oportunidade de passar um período lá com o IBR, quando eu trabalhei, lá em Varsóvia, né? São países que têm culturas muito diferentes da nossa, né? São países que têm temperaturas muito diferentes das nossas, têm uma população muito diferente das nossas, e se você pegar a molecada aí de 18, 20, 22, 23 anos, 24 anos, né, que costuma sair do país e passa longos períodos, né, fora, tem em algum momento uma
uma melancolia, é natural que aconteça, né? Ou uma ansiedade, ou uma angústia da distância. Por isso que eu acho que é tão importante você ter a proximidade, né, do profissional da psicologia para amenizar um pouco essa dor, né? Amenizar um pouco essa sensação, essa emoção pesada que o distanciamento acaba gerando. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente refletir, porque às vezes as pessoas acham que, nossa, né? Como é legal. Não sei o quê. Eu lembro que eu atendi um judoca da seleção brasileira de judô, e ele falava assim para mim, João, o pessoal fala para mim, nossa, né, fulano, como é bom, né, você ser atleta, né? Viaja o mundo inteiro, né? Que delícia. E aí ele virou para mim e falou assim, sabe o que eu respondo? É uma delícia, sim. Eu conheço todos os aeroportos, alguns hotéis e os ginásios. Eu não conheço mais nada. Então, eu acho que tem uma glamorização, né, dessa coisa de ser atleta, de que oh, é lindo, maravilhoso, mas não é. O cara dorme cedo, o cara vai treinar, tem os compromissos, tem os campeonatos, entendeu? Tem a distância com a família, tem a distância da namorada, do namorado, do pai, da mãe, e isso traz em si uma quantidade de angústia, mobiliza isso, dependendo do perfil, né, de personalidade do atleta e das suas demandas. Pô, a, a dor é bem pesado, viu, pessoal? Não é fácil, não. Eh, eu imaginei isso mesmo, porque quando você vai viajar, por exemplo, como profissional de qualquer área, né, se você vai viajar para outro lugar como profissional, você não vai a turismo, você vai a trabalhar, você tem a sua rotina lá para fazer e realmente deve ser puxado mesmo, esse tipo de coisa. Eh agora eu fiquei curioso, voltando lá atrás da sua formação, como é que é? Você primeiramente teve que aprender inglês para formar ou foi no meio tempo? Como é que é essa aí? Que eu fiquei curioso. O que você diz Da da sua língua inglesa? Ah, formação. para poder ler. Ah, sim, É, para boa, boa, entender. boa, boa, boa. Eu acho que aí tem uma interação que foi bacana, porque assim, eu estudei inglês. A minha história com inglês ela é engraçada. Quando eu tinha 11, então mais um pouco, 12, 13 anos, eu comecei a estudar na cultura inglesa, na escola britânica, e ao mesmo tempo eu matava a aula para tentar peneira para ser jogador de futebol lá no São Paulo, que era o meu sonho ali na época, né? Rapaz. Eu queria jogar bola. É. E eu tentei É. várias peneiras e tal. E o meu avô, ele trabalhava ele tinha uma metalúrgica na época de autopeças da Volkswagen e tal. Era um negócio bem grande, uma baita de uma multinacional. E lá tinha os motoristas que faziam entregas e tal dos produtos, e os motoristas ali, às vezes, tinha um motorista que às vezes ajudava meu pai e minha mãe quando estavam trabalhando, né? E Sim. o cara era o responsável por me levar para a cultura inglesa, e eu fazia ele desviar a rota para o Morumbi, para eu ir fazer a peneira lá no São Paulo e tentar treinar, né? Rapaz, É, e sem suborno, sem nada, só na lábia, tá? Só só na no lábia, papo, só no só na papo. lábia. Seu Fernando, ô, saudade. Puxando Aí para esse eu lado fui, aí, aí um pode dia nós continuar. chegamos, cara. Chegamos em casa, polícia, duas viaturas da polícia lá e tal. Na porta de casa? A porta da minha casa, e chego eu com o seu Rapaz. Fernando lá, assim, com a sacolinha da cultura inglesa, e no porta-mala chuteira, tal, tudo mais, né? Que eu tinha apontado, não da cultura, mas do São Paulo, né? Aí Uhum. eu cheguei lá, nossa, meus pais brancos, assim, nossa, aonde vocês estavam? Onde vocês estavam, né? Veio o policial e tal. Ah, a gente tava na cultura inglesa, né? Minha mãe pegou na minha orelha, assim, falou, ah, mentiroso, não sei o que, você não estava estudando inglês, não sei o que mais. Aonde você está que nós passamos na frente da cultura inglesa e o carro não estava lá da empresa, não sei o quê. Aí eu falei, ó, não briga com ele, vamos entrar que eu conto a história toda, tal. Eu sou culpado, tipo, eu tomei a frente, né, para proteger pô, o cara Eu não não ia tinha botar nada a o cara ver, né. no boi de piranha, né? É. E aí eu contei, falei, ó, eu tô treinando no São Paulo, tô tentando, não sei o que e tal. Puta, meus pais cortaram no ato, assim, no ato. Eu brinco com eles hoje, eu falo, pô, eu podia ter tido uma carreira aí e tá mantendo vocês aí muito bem se eu fosse um cara bom aí e tudo mais, mas não, eu fui fazer psicologia, agora vocês aguentam, né?
E aí eu comecei a peitar o inglês, comecei a estudar o inglês bem a fundo. Eu ganhei uma bolsa para passar um tempo. Eu concorri a uma bolsa muito legal e ganhei ela para ficar numa cidade no interior da Inglaterra que se chama Bournemouth. E é uma cidade litorânea, perto de Londres. E eu fiquei lá quase meio ano. E aí, puta, cara, aí o inglês virou uma segunda língua para mim, né? Porque eu morei na casa de uns casal de idosos lá, eu ajudava na casa, fazer comida, coisa e tal. Eu vivi a Inglaterra, né, por metade de um ano, como se eu morasse lá mesmo, e estudei numa universidade de língua inglesa, então eu tinha 8 horas de aula por dia, Mais e aí, puxado. e aí eu tinha 17 anos, cara, 18 anos, 19 anos. E na época lendo muito. Então, quando eu falei, eu vou fazer a minha formação na língua inglesa, eu trouxe todo esse background, entendeu? A cultura inglesa que me teve que passar a goela abaixo, eu não tive como, É, não teve mas escolha, né. não tive como. E depois a minha vivência na Inglaterra, que aí é o inglês que eu tenho até hoje e que eu trabalho com lineups com coreanos, alemães e tudo na língua inglesa, entendeu? E aí eu consigo me mover e manter uma conversação razoavelmente fluente quando eu me deparo com esses desafios. Você passou por alguns times de futebol, certo? Você poderia citar eles e como foi seu trabalho em cada um deles? Rapaz, se eu for contar como foi cada um deles, nós vamos ter que ficar Pode aqui até as ser um 11 da resumo. noite. Mas eu, assim, introdutoriamente, né? Eu trabalhei no Corinthians em 97, no time profissional do Corinthians, e eu não escondo de ninguém, eu sou São Paulino, né? Todo mundo, acho que do cenário já sabe disso, não tem nem por que esconder. Mas foi a minha primeira experiência no time grande, né? E puta, foi um ano bem difícil, porque o São Paulo estava mal naquela época, o Corinthians estava até com um time bom, mas os meus amigos ficavam me zoando, né? Quer ver que o São Paulo vai chegar na final? Quero ver como é que você vai fazer. Eu falava, meu, puta, não vai chegar nem perto da final. O time era muito ruim. E eu trabalhando no Corinthians e tal, fui super bem recebido lá no clube. E aí chegou a semifinal, o Corinthians passou para a final, acho que foi contra, eu não me lembro se foi contra a Ponte ou contra o Guarani, acho que foi contra a Ponte a semifinal, e na outra o São Paulo conseguiu chegar na semifinal com o Palmeiras, mas o Palmeiras vinha muito forte, ainda na época, final da década da Parmalat, ainda, mas tinham jogadores bons. Aí eu fiquei tranquilo, né? Falei, tô safe, né? O Palmeiras vai ganhar, Disparar pra não vou tudo e ter que já era. encarar o São Paulo nem a pau na final, né? É. Pô, e deu ruim, cara. São Paulo passou pelo Palmeiras na semifinal e foi para a final com o Corinthians. E aí Caramba. foi meu batismo de aço, cara. Aí foi meu batismo de fogo, né? Jogar, na época, eu era da Independente, da Dragões da Real, das torcidas organizadas do São Paulo. Eu viajava, cara, como Rapaz, coragem. torcedor. Ó, pra você ter uma ideia, eu tava em 1900 que ali foi o quê? 91, título brasileiro do São Paulo, eu estava em Bragança Paulista, cara. Eu estava em Bragança Paulista, eu tinha, sei lá, tinha 20 anos de idade, junto com a Independente, que tava só a gente estava todo mundo só no tobogã, assim, na torcida, atrás do gol. E, meu, era que a gente chamava aquilo de batomuxe lá no estado do Bragantino, a gente ficava gritando, essa porra vai cair. O negócio balançava, assim, entendeu? E tava lá, cara, final do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Bragantino, foi 0-0, aqui foi 1-0 o gol do Mário Tilico. E eu ia, cara, eu era torcedor mesmo ferrado, né? E aí 6 anos, Raiz, por exemplo, depois raiz, né. dessa, Rapaz, total. E 6 anos depois, eu tava em 86, no título contra o Guarani, eu tava no Brinco de Ouro, tava 2-1 pro Guarani, tava 2-1 pro Guarani, e o São Paulo fez o gol aos 47 do segundo tempo, gol do Careca, que ele mata no peito, estufa aí, já tava chorando, já tava triste para voltar para São Paulo, e aí nos pênaltis São Paulo foi campeão brasileiro. E
enfim, e aí chegou 97, eu era psicólogo do Corinthians, uniforme do Corinthians, jaqueta, tal, trabalhando, conversando com jogadores, comissão técnica, dando palestra, tava lá, né? E aí, pô, o São Paulo foi campeão, o Corinthians foi campeão, e o pessoal, eu lembro da época tinha secretária eletrônica, a gente usava o aparelho de secretária eletrônica, né? E o pessoal me ligando, eu nem atendi, não existia celular também na época. Tinha, mas era caro pra caramba. E o pessoal deixando recado, os corintianos para agradecer e tirar sarro, né? E o São Paulino para me xingar. E essa foi a minha primeira experiência. Depois eu fui, isso foi em 97, né? 98, 99, eu trabalhei no Goiás, time do Goiás, que também foi uma experiência muito legal. Aí 2000, 99, final de 99, 2000 e 2001, eu fui psicólogo do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Trabalhei com o Ney Franco, que é um baita cara, um cara que eu gosto muito. E peguei uma geração muito boa, tanto do profissional, né, que ganhou a Tríplice Coroa, o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E também a geração dos juniores era muito boa. Depois trabalhei no Palmeiras em 2005, 2006, também uma geração muito boa, de vaga para Libertadores e quase foi campeão brasileiro. E a última com um time de futebol foi em 2009, 2010, que eu trabalhei no time do Ituano, aqui no interior. Eu fiz um campeonato paulista, né? Eu queria, sempre quis fazer o campeonato paulista desde o comecinho com uma equipe do interior. E aí recebi um convite do Juninho Paulista, que hoje diretor lá da CBF, lá da Seleção Brasileira, que trabalha com o Tite, e fui trabalhar no Ituano. Foi uma experiência muito legal. De futebol, basicamente, é isso. Eu não escondo para ninguém, meu sonho é trabalhar no São Paulo, eu quero até a final da minha carreira ter a chance de trabalhar no time do meu coração. Eu sei que eu tenho hoje 30 anos de experiência e muito mais maturidade para encarar um desafio desse esporte, né? Eu estou esperando o São Paulo se organizar para que eu possa chegar aí com espaço de trabalho adequado. Vai tudo dar certo. Então, São Paulino, assim, desde criancinha, desde pequeno, rapaz. No berço, cara, no berço, eu nasci já com a fralda do São Paulo, entendeu? Um negócio São Paulino raiz mesmo, mas assim, é o que eu falo pro pessoal, né, sabe? Eu falo assim, pô, depois que você trabalha, você enfrenta o time do teu coração numa final de campeonato. É Quando eu estava duro, no né? Palmeiras, por exemplo, foi o ano que o São Paulo ganhou a Libertadores contra o Atlético Paranaense em 2005. Eu estava nessa noite, eu estava ao lado do Marcão, do goleiro, e do Pedrinho, do jogador, e do Juninho Paulista. A gente estava assistindo o jogo no hotel e eu com o uniforme do Palmeiras, da comissão técnica. E o meu time do coração estava disputando a final de Libertadores aqui em São Paulo, no Morumbi. Então, assim, eu tomei uns batismos de choque, entendeu? Que hoje em dia não. Acostumou, Eu né? É sei porque que profissionalismo, né? Sempre tem que ter, é, né? Fazer o quê? tem que ser acima de tudo. Né? Cara, mas como é que é, por exemplo, como é que você quis mudar, por exemplo, trabalhar com esportes, a parte mais de esporte eletrônico? Como é que é? Que você começou com futebol, depois você começou, foi na B12 ou no Vivo Cage? Agora eu não me lembro, mas você Na Vivo começou No Cage. beijo com LOL. Vivo Cage, né? Aí, como é que foi essa transição do esporte clássico para o esporte eletrônico? Então, eu nunca tinha pensado, né, na verdade, em trabalhar com, com esportes, né? Eu sempre, enfim, olhava e tal, eu tinha alguma distância, mas um amigo, meu amigo do Facebook até então, Leandro Martins, que trabalha, ele tem várias formações em hipnoterapia, em barra de axis, e ele tem vários instrumentos, mas ele não é formado em psicologia, então eles queriam contratar um psicólogo, né? Ele sempre foi muito amigo do Edu, né? O Edu Kim da Cage. E ele falou, ô professor, a gente, na época era o Exódia, né? Imagina, o Zal, o Micão, o Jockster, Tokers e o Revolta, né? No final já da dinastia, né? Ou mais ou menos final. E aí o Leandro perguntou para mim, né? Falou assim, pô, cara, você top e tal. Eu falei, ó, Leandro,
eu topo conversar, né? Nunca pensei a respeito. Não, vamos lá, professor é legal pra caramba e tal. Eu vou te apresentar o Edu, né? Vocês conversam. E um dia ele foi no consultório, o Edu foi lá e eu mostrei os aparelhos para o Edu, ele adorou, né? Os aparelhos de controle de ansiedade, gerenciamento de concentração. Eu fiz alguns protocolos com o Edu, né, para ele sentir como era. A gente conversou, aí o Edu falou, pô, vamos lá, eu acho que é importante e tal. Ele já tinha feito um investimento muito grande, né, com aquela line, com a Baxel, quer dizer, ele pegou do bom do melhor ali do time, né. E aí o Edu acabou contratando a mim e o Leandro, né, o Leandro a gente fazia uma parceria de trabalho com a Vivo Cage, e ali foi o que a gente viu, né, o final da era do Exódia, né, foram momentos bem difíceis de trabalho, né, eu diria. A gente chegou na final daquele split contra a Kabum e, e foi um 3-2. A gente passou da escalada, ganhamos na semifinal da Red de um 3-2 que foi impressionante. Isso acho que foi 2017 ou 2018. Depois a gente foi para a final contra a Kabum, Titã. Para mim, aquilo foi o auge da carreira dele. Quando o moleque é um absurdo que ele estava jogando. Ele ainda joga muito, né? Mas ali na época ele era mais diferenciado do que hoje. Hoje ele continua um grande jogador, na minha opinião, mas tem outros tantos muito bons ADCs, né? Mas o Titã, aí eu lembro que o pessoal desceu do camarim falando assim: a gente tem que banir EZ, não podemos deixar no quinto jogo. O Titã não pode jogar com EZ, vamos tirar o EZ e tal. Não sei o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu. O EZ escapou e o Titã levou a Kabum, né, nas costas e eles ganharam aquele split. E aí depois eu me mantive lá. Tiveram várias mudanças, mudou o treinador, mudaram alguns jogadores, e isso culminou, né, na queda, né, da Vivo Cage para o circuitão, né, a line toda Da Vivo Cage. da Vivo Cage, do Exodia se desfez, né, fizeram algumas tentativas com jogadores asiáticos, treinadores asiáticos e tudo mais, não deu certo, e a gente acabou caindo pro circuito desafiante, e nessa época o Ded, ainda no MBR, fez contato comigo, porque olha só como é que é coisa louca, né? Ele viu, eu estava numa live com o Marcos Bernardo, que é o mental coach da Fúria, né? A gente estava jogando um LOLzinho. E aí o Marcos Bernardo postou, tô aqui com o meu professor, não sei o que e tal. Aí o Ded olhou e falou, pô, o cara é o mental coach da Fúria, tá jogando com o professor dele. Deixa eu ver quem é o professor do mental coach da Fúria. E aí ele Para veio ele até ser mim, professor do mental coach da Fúria, ele tem que ser alguém que entende, né? O cara foi. né? E aí ele veio em mim, né? O cara veio em mim. Eu lembro que eu tava em casa assistindo, acho que tava rolando uma Superliga, não lembro exatamente o que era. Aí veio a mensagem do Ded e tal, e perguntando se eu teria disponibilidade para conversar. E aí, naquela hora, eu mandei uma mensagem para o Lorenzo, né, para o Lorenzo Jung, que era manager da Vivo Cage. Falei, Lolo, recebi uma mensagem aqui e tal. O que você acha? Né? Ele falou, professor, posso te ligar? Falei, pô, cara, é importante assim? Ele falou, não, você não tem tamanho, não tem a noção desse convite. Aí o Lolo me ligou, começou a falar do MIBR, começou a falar da tag, começou a falar da história. Eu de verdade não conhecia tanto a fundo como o Lourenço, que é um cara que está há muitos anos já no cenário. E aí eu acertei o contrato com o MIBR, né? A gente trabalhou aí, acho que foi o quê? Um ano, quase um ano e meio de parceria. E aí, mais ou menos da mesma forma que foi o Exódia, se desconstruiu, né, na verdade, foi saindo um após o outro, enfim, problemas aí que o pessoal acompanhou no cenário. Mas eu estava ainda na Cade, né? E na Cade a gente teve um circuitão que foi super emocionante. Tem alguns vídeos de eu comemorando as nossas vitórias lá na Game House que viraram memes, né? E pô, foram momentos muito emocionantes que eu guardo com muito carinho, né? A gente acabou hoje mesmo no Twitter eu postei agora há pouco à tarde, eu vi um Echo sendo banido no draft do CBLOL.
E aí eu dei um tag no Greu, né? Que o Greu ele deu uma ult do Echo contra a CNB na final, na série de promoção, absolutamente inesperado, ele ultou, e aí foi GG ali, a gente ganhou, e todo mundo chorando, o Croy, que hoje trabalha na Loud, que era o técnico, o Edu mesmo, né? Todo mundo ali, os reservas, todo mundo abraçado no camarim chorando. Todo time feliz pra caramba, né. Foi muito emocionante, cara. Aquilo foi muito legal mesmo. E aí eu desenvolvi esse trabalho com o MIBR, e aí o trabalho foi finalizado o ano passado. Eu trabalhei com o Rainbow Six também, do MIBR, essa base que foi campeã aí do brasileiro, né, do BR6. E recebi no comecinho desse ano um convite muito legal do Antônio, né, que é o dono, um dos CEOs, né, da B4, do Bastardos, né? E aí eu tô com a molecada do Fifas aí, do Free Fire, do PUBG e tal, e tô no mundo mobile que faltava, né, para eu conhecer. E, puta, tô achando animal, cara. Tô adorando a experiência. Contratei um aluno meu, psicólogo, cara muito bom, o Rubens, cara, top. A gente tá fazendo uma puta parceria. E tenho aí à vista alguns projetos que ainda não posso adiantar, mas que em breve eu devo estar de volta aí no cenário, não do LoL, eu acredito, mas no cenário CS, bem provável que CS Memes aí em breve terá uma boa notícia. Pá, novidades em breve, Em como eu breve. falaria. Eh, mas como é que foi receber esse convite da MBR, assim? Porque você começou no Vivo Cage, né, você não tinha conhecimento do esporte eletrônico em si, mas como é que foi que o cara falou: "Nossa, tipo, mano, você não tem noção desse convite". Como é que é depois que você entendeu que o time tinha essa capa por trás, essa história por trás, como é que foi entender que os caras te reconheceram e te chamaram pra lá? Pô, cara, eu fico muito contente, né, com esse tipo de reconhecimento, porque, cara, são 3 décadas, né, de trabalho, é muito investimento de tempo, dinheiro, energia, né, dedicação. Eu digo que, assim, a gente ter esse reconhecimento, através de um convite desse tamanho, como foi do MIBR, é uma coisa que, marca a carreira da gente, né. Eu tive algo similar a essa sensação, quando você entende o tamanho, a dimensão da org, né, uma coisa muito forte, quando o Felipe Massa, o corredor, né, o piloto, ele teve aquele acidente em 2012, na Hungria, que ele quase morreu, entrou a mola do carro do Barrichello, né, perfurou o capacete dele. Ele estava em Budapeste, entre a vida e a morte, ele conseguiu se salvar, e quando ele voltou a si, ele falou: "Ó, eu quero continuar correndo". E aí todo mundo: "Porra, mas cara, você vai continuar 300 por hora e não sei o quê". "Vou, e vou, e vou, e vou", e tal. E aí, o pessoal de dentro da Ferrari, falou: "Ó, é importante que você faça um acompanhamento, né, com um brasileiro, nessa parte psicológica, porque para dar confiança, né, meu amigo, afinal, a morte passou como um rajado de vento do teu lado, né". Então, e aí eu fiquei com o Felipe, pô, cara, foi que 2, 3 anos com massa, foi uma puta parceria de trabalho legal. Eu viajei aí boa parte dos circuitos pelo mundão de Deus aí, Inglaterra, Bélgica, aqui em Interlagos. Eu vivi o mundo da Fórmula 1 muito de perto, mas de novo, né, Saraiva, com essa tua pergunta eu me lembro, né, da emoção, né? Falei, porra, um cara de dentro da Ferrari, cara, indicou meu nome. Eu falei, puta, que rolê louco, Tô né? longe, né. Puta, cara. E eu vejo até hoje, né, coisa de 8, 9 anos atrás, as fotos deu nos boxes lá com o Felipe, trabalhando, conversando com os mecânicos e tal, lá em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Falo, porra, qual que é as coisas que eu já vivi, né, velho? Porra, eu sou muito agradecido, sabe? Pô, de repente eu tô lá com o Fer, Fallen, Taco, sabe? Os lenda, tomando uma cerveja na Polônia e trocando ideia, assim, mano, olha aí, olha que bagulho louco, cara, assim, tipo, sabe? E aí eu olho para trás e falo, velho, valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu a pena para eu ter chegado até aqui, mas eu quero mais. Eu tenho planos, sei que sou
não sou tão jovem como o pessoal do cenário, mas é que eu tenho ainda muita lenha para queimar e para frente, e eu tenho o desejo, sim, e a intuição de que muita coisa boa ainda virá pela frente. Até emociona aqui de lembrar, cara. Deve ser uma experiência Realmente, muito boa. Fala aí, Aleph. você participou de várias equipes de ginástica rítmica, preparação psicológica com equipe de paraquedismo, correto? E essa transição aí para o esporte, qual você acha que a adrenalina realmente dos jogadores que precisou mais de um apoio psicológico, em qual desses foi aonde precisou mais de um psicólogo naquele momento de adrenalina, aquele momento que realmente estavam ou ganhando muito ou perdendo e precisou realmente de um atendimento seu? Olha, Aleph, é tão difícil a gente poder dizer isso, né? Porque eu acho que cada modalidade tem as suas exigências, né? A gente atribuir um sentido de mais ou menos intensidade é complicado, porque assim, você pega, por exemplo, né, você lembrou, eu trabalhei com a seleção brasileira de ginástica rítmica esportiva, né? Aí você pega aquelas meninas de 13, 14, 15 anos entre a pré-adolescência e a adolescência. Então, uma tempestade de hormônios, uma modalidade que é full exata nos movimentos, você não pode errar a força de uma coisa, porque senão você perde o instrumento e tudo mais. A pressão da plateia, da torcida, dos pais, do técnico, e a menina tem 13 anos. Isso é mais ou menos gerador de pressão do que você entrar com, sei lá, um jogador ali de 25, 26, 27 anos para uma partida de Major. Entende? É relativo. Eu acho que o paraquedismo a gente fala, pô, cara, o cara vai saltar não sei quantos mil pés de altitude, né? E vai ter que fazer todas as figuras lá e tudo mais. Pra gente, a distância, o rolê é maluco. Pra gente, né? Só da gente pensar do perigo, do medo, da agonia de estar. Isso não passa nada na cabeça deles. Isso para eles é normal. Estar em queda livre é como para a gente estar caminhando numa estrada, numa rua, numa avenida, entendeu? Esse não é o problema para um paraquedista à altura, a queda livre, o que para nós com certeza é, né? O frisson da coisa. Para eles é um ambiente normal. Agora, eu acho que se você for olhar, Aleph, assim, todas essas modalidades, pelo menos as que eu trabalhei, foram umas 18, 20 modalidades que envolveram aí desde golfe, passando por futebol, de artes marciais, a natação, equipes de vôlei, basquete masculino, feminino, esportes eletrônicos, deu quase 20 modalidades que eu acho que eu já acumulei nesses 30 anos de trabalho. Eu acho que todas são importantes, né? Todas têm algum tipo de necessidade de controle, necessidade de preservação do seu núcleo emocional, né? Acho que todas elas exigem dos seus atletas altos níveis de autocontrole, né? De preservação pessoal, do reflexo, da tomada de decisão, do foco, da atenção. Agora, cada um com exigências diferentes, né? Mas eu acho que todas elas têm uma intensidade de demanda que são indiscutíveis, né? Eu acho que não só em relação ao alto rendimento, e eu aqui devo dizer a vocês uma impressão que eu tenho, que o alto rendimento para mim não é uma coisa saudável. Eu não acho o alto rendimento saudável. O alto rendimento tem levado muitos atletas a níveis de burnout, desistência de atividades, afastamento, né, precoce de atividades, tem gerado síndromes de estresse pós-traumático, tem gerado lesões físicas agudas. Então, eu acho que departamentos de saúde deveriam ser obrigatórios nos esportes de alto rendimento. Acho que, por exemplo, esporte eletrônico, né? Pô, eu luto sempre para você ter um preparador físico, para você ter um nutricionista, para você ter um fisioterapeuta. Cara, os caras estão aqui, ó. Eles estão aqui o dia inteiro. Você tem DOT, LER, lesão de esforço repetitivo, né? Você tem um monte de síndrome que pode dar no tendão, que tudo isso pode ser minimizado ou até extinto
com um bom trabalho fisioterapêutico, entendeu? Então, eu acho que departamentos de saúde deveriam ser criados para poder trabalhar com essas equipes, né? E dar aos atletas os benefícios que lhes são devidos. Hoje nós temos em várias equipes mesmo, times, seja de esportes ou esportes eletrônicos, a desinformação, que é realmente um dos motivos que hoje a equipe não tem uma preparação mental, psicológica e também a negligência sobre o assunto. E puxando mais para o assunto atual, tivemos alguns casos de atletas que tiveram quadros de estresse, burnout. Eu queria saber quais são esses cuidados que as equipes e os atletas devem ter. Olha, Saraiva, eu acho, cara, que uma equipe, ela busca sempre os melhores resultados, os melhores desempenhos. Eu acho que está faltando um pouco mais de conhecimento sobre essas áreas que são acessadas quando as equipes despejam toda a sua expectativa e até boa parte da pressão, né, que se vive pelos resultados no alto rendimento, o que isso mobiliza fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Eu acho que deveriam ter mais cuidados, né, com os atletas. Acho que investimentos que são muito baratos diante do que se paga para um atleta, do que se recebe de patrocinadores, são investimentos absolutamente viáveis, né, para a criação de departamentos de saúde, para poder fornecer para esses atletas uma sobrevida de performance e pessoal minimamente de qualidade, né? Pô, é super comum, cara, você vê em equipes de esportes eletrônicos, por exemplo, o pessoal, meu, não come a hora que dá, entendeu? Fica lá 17 horas na frente do computador, não levanta, levanta só para ir no banheiro e volta, toma Red Bull o dia inteiro, café, cafeína, entendeu? Mano, chega uma hora que o coração não aguenta, cara. Eu tenho muito medo, de verdade mesmo. Eu tenho muito receio de como vai ser a fase adulta e adulta longévola, né? Mais adulto jovem e adulto maduro, desse pessoal que hoje começou com 16, 17 anos, hoje tem 23, 24, 25. Como que esses caras vão chegar aos 40, cara? Que não faz um esporte, come McDonald's toda hora, entendeu? Dorme 3 horas por noite. Cara, chegou uma hora, o coração pifa, né? Então, eu sei, cara, eu tenho de verdade, viu, Saraiva? Eu tenho muita preocupação com essa molecada aí. Ô João, aqui, uma coisa que eu estava pensando enquanto o Aleph perguntou sobre burnout é o seguinte: eu pensei no caso da Astralis, por exemplo, acho que foi o Zipex e foi mais um que eu não lembro o nome agora. Eles saíram para burnout, para por causa de burnout. Como é que deve ser a pressão de ser, tipo assim, por pressão popular, ser a melhor equipe da história, pelo que você já fez? Ah, você não ganhou mesmo, essa galera já vai em cima de você, que não sei o quê. Como é que é a preparação para uma galera, assim, que já tá renomada e, assim, e não tá conseguindo manter alguns resultados aqui sim ou outro por causa, assim, que tá muito desgastado? Por causa, assim, às vezes até por si mesmo se cobrar do público também, né? Porque, o top 1 agora não joga mais a mesma coisa, isso pesa, acredito, né? Então, o Saraiva pesa, existe uma pressão muito grande por resultados, sobretudo em orgs que são tão renomadas e que já conquistaram majors e mais majors e blasts e tudo que é campeonato que você imagina. Agora, por outro lado, eu tenho contato com o Lars, né, que é o psicólogo da Astralis. A gente troca muita informação e ele conhecia meu trabalho no MIBR também na época e é um cara que pensa o esporte de uma forma muito moderna, né, nesse âmbito psicológico. Eles têm um laboratório lá de alta performance e excelência mental no treinamento psicológico. E certamente são mais de um profissional, né, nessa parte de saúde mental que tem a Astralis, tem um departamento de performance e saúde mental que não tem, acho que, nenhum time do mundo. Então, talvez, né, e até por isso, que eles tenham identificado, né, o caso desses players que você comentou, e que devem ter perguntado, feito um acompanhamento e visto que não tinha como eles continuarem dentro daquele
sistema, né, de treinos e de pressão, tiraram para evitar o burnout mais intensivo, mais limitador, né? E estão fazendo trabalho com eles. E pode ter certeza que eles vão voltar, porque existe essa estrutura, né? Já voltaram, foi um Já tempinho isso que eu voltaram, tinha voltado. inclusive? Voltaram. É, então, cara, é assim, é uma administração, é um gerenciamento de primeiro mundo isso, entendeu? Os caras estão à frente. Ah, não é porque tem jogador bom. Jogador bom nós temos também, cara. Você pegar toda aquela line do MBR atual, junto com que era da Boom, né? Você tem muito jogador bom aqui, cara. Você consegue fazer um time com todos os nossos melhores jogadores de CS, você pegar 5 caras tops, entendeu? Juntar esses 5 caras com um bom treinador, dar uma estrutura para eles, com a parte de psicologia, com a parte de preparação física, com a parte de fisioterapia, cara, bate de frente com o top 3 do mundo fácil, entendeu? É que ainda não, acho que ainda não juntaram esses 5 caras, que aí podem ter várias criações de line-up na nossa cabeça. Mas 5 caras como esse, e os que estão vindo por aí, né, cara? Os que estão vindo aí, uma molecada mais nova, essa equipe da Godsend do Dead, aquele menino do Mal, que é um monstro, o moleque joga muito CS. Você tem material, entendeu? Eu acho que está faltando um pouco mais de cultura, de olhar e ver o que os caras por aí estão fazendo, entendeu? Não, não é difícil. Se você der uma passeada no YouTube, você vai ver os caras trabalhando lá. Tem canais da Astralis, e eu tenho recebido material interno e visto, né? Que é impressionante, cara, postagens, né, no Twitter, que assim, os caras fazem por valer, entendeu? A posição que eles ocupam e o modelo de gestão que eles têm. E a gente vê muito o pessoal das salas falando que é um robô, porque por mais que aconteça alguma coisa assim, que os caras caem de rendimento, alguma coisa assim, os caras sempre conseguem voltar. Tipo, a Astralis acho que ficou top 15, se eu não me engano, nessa época que os dois saíram aí por causa de burnout. Aí voltaram, agora voltaram pro acho que top 5, se eu não me engano, na HLTV. Os caras sempre conseguem voltar. Deve ser muito principalmente por esse trabalho que você tá dizendo, que do jeito que Com você tá falando é um certeza. trabalho assim incrível, impecável. Eles têm, né, toda uma estrutura de alta performance lá, que tem psicólogos, tem nutricionistas, fisioterapeutas, tem de tudo que vocês imaginam, gente. De tudo. Não, não é à toa, né? Nada acontece à toa, nem para vitória e nem para derrota. Eu acho que é uma conjuntura, né, de fatores que os times que estão mais antenados com a realidade, com as demandas, né, presentes, esses caras saem na frente com certeza. É, espera que minha câmera deu um BO aqui que eu já tô resolvendo. Um ponto que eu queria dizer você acha que tem um time brasileiro que consegue chegar nessa altura, que isso é um investimento muito alto, né? Um investimento bastante alto. Você acha que tem algum time brasileiro que consegue chegar nessa altura das tralhas de contratar essa equipe técnica e tudo para bater de frente? Conseguir chegar nesse topo? Olha, eu acho que a gente tem. O que a gente tem que pensar aí, o Saraiva, não é nem. Acho que a questão financeira, tá? Porque isso não é caro. Isso não é caro. Se você pensar num andar, um laboratório, né, que a Astralis tem, por exemplo, de manejo, né, de administração de alto rendimento, não é alguma coisa que é impossível ser pago, né, desde que você tenha bons investidores. É super viável, né? Eu acho que a gente tem pessoas, né, que são boas no cenário, né, no cenário de CS. A gente tem pessoas pensando a modernidade, pensando novas estruturas para colocar, né, os times BR nos lugares mais altos dos rankings, né? A gente tem pessoas que têm ideias que são diferentes, né? Ideias que são diferenciadas, eu diria, de outras modalidades, por exemplo, o LoL. Né? O LoL eu acho que é um cenário que eu tenho muito receio do que vai virar, né? Principalmente em relação a essa questão das franquias, né? Agora que eu esperava uma modernização, uma profissionalização muito grande, mas eu estou percebendo que o sistema de franquias do LoL está só deixando o pessoal acomodado, porque não vai ter rebaixamento, então não está se investindo muito em performance, né, em resultado, nem nada. Então,
eu acho que assim, aqui no Brasil a coisa é bem difícil. Quando você tenta colocar um caráter de profissionalização, o brasileiro sempre dá um jeito de dar uma avacalhada, entendeu? É muito triste isso. João, é, pegando esse ponto aí que você falou das tralhas, nós temos uma pergunta que é do Jorge, que ele quer saber como é que você alivia um jogador da pressão de um jogo importante. Ele disse que acredita que pelo menos os jogadores que estão começando, eles sentem uma pressão, sendo que é um jogo importante. Ô Jorge, obrigado aí pela pergunta. Eu vejo o seguinte, a gente tem alguns protocolos, alguns exercícios, né, pautados na respiração diafragmática, né? O diafragma é esse músculo aqui abaixo aqui da costela, né? E essa respiração que é feita inspirando pelo nariz, né? Elevando o diafragma e soltando pela boca bem devagarzinho quando você expira. E quando você aprende a fazer esses ciclos respiratórios, você de alguma forma manda um sinal para o teu corpo de que está tudo bem, você está relaxado. Esse sinal do teu corpo pode ser compreendido psicologicamente como estou tranquilo. E ao você pensar estou tranquilo, a tendência do seu comportamento é ser equilibrado. Então é toda uma questão de sensação física, pensamento e ação, né? Então a gente sempre começa pela ideia de passar para o atleta, né, uma ideia de boa sensação física, de bom equilíbrio psicofísico, com bons pensamentos que possam gerar naquela hora e que ele não tenha prejuízo, né, no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua tomada de decisão, na sua velocidade de reação, porque dependendo do nível de nervosismo, você vê até mudanças neuromotoras no teu comportamento. E você, por exemplo, se você vai jogar um CS, por exemplo, uma mudança, uma alteração, né, no teu ritmo neuromotor, a tua motricidade da mão, se você tiver muito elevado a tua ansiedade, você tende a ter um pequeno desvio. E esse pequeno desvio, o tiro que ia bater na cabeça do cara que está lá no bombe da inferno, vai para o meio da fonte, entendeu? Isso é assim, é um pequeno desviozinho, tá ligado? Então, assim, a gente ensina protocolos de respiração que aos poucos os atletas começam a usar intuitivamente nos momentos que eles sentem que vão ficar nervosos, eles já entram na respiração diafragmática para poder refocar. Vai continuar aqui, primeira pergunta. A segunda pergunta é do Alexandre. Qual que é a parte mais difícil do seu trabalho? São tantas, são tantas. Ô, Alexandre, eu acho que talvez a mais difícil de todas não seja nem o trabalho em si, né? O trabalho em si é muito legal. Eu acho que a maior dificuldade do meu trabalho é fazer com que as pessoas entendam que a psicologia ela é uma ciência. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, que ela é uma ciência altamente importante para o rendimento, para a performance, para o resultado. E em terceiro, mostrar para os clubes que eles têm responsabilidades ou deveriam ter responsabilidade social diante dos seus atletas, principalmente esses atletas mais jovens, e a psicologia estaria ali para fazer um bom trabalho de prevenção e promoção de saúde. Então, eu acho que são esses três desafios, e todos eles pautados na entrada, no ingresso do psicólogo do esporte, porque acho que o grande problema hoje é que a ciência está à frente daquilo que consegue entender os dirigentes e alguns atletas e alguns treinadores de várias modalidades. A psicologia do esporte ela está adiante daquilo que se compreende sobre a relação entre atleta e ser humano. Então, é o que eu falo para o pessoal, a gente vai ter que pôr o pé no freio um pouco e esperar a galera chegar até nós e nos acessar, porque imagino que você me acompanhe no Twitter e você vê, eu falo, muitas vezes sou chato, o pessoal briga comigo, mas eu fico apontando, cara. Eu acho que, sabe, é importante a gente mostrar o que acontece quando não se tem o trabalho psicológico, o que acontece quando você começa a ter o trabalho psicológico,
porque tem muita vaidade, cara, sabe? Tem muita tem muito narcisismo também nos esportes eletrônicos, o pessoal tem um ego muito inflado e você, sabe, eles acham que isso é bobagem, muita gente acha que isso é bobagem e tal, e aí eu fico lá, cara, né, com meus 7, 8K lá me seguindo, batendo, me ajudando, o pessoal dando RT em tudo que eu falo e tal. Eu falo que são os soldados do meu exército, né? Tanto lá como no Instagram. A gente fica divulgando porque a gente vê o sofrimento, a gente vê o que poderia ser reduzido, né, em termos de sofrimento, de angústia, e o quanto que poderia ser ampliado em termos de performance, desempenho e resultado com o trabalho psicológico. Então, sobretudo, Alexandre, eu acho que a maior dificuldade é essa, é fazer com que entendam a importância dessa ciência. É porque, igual você falou, tem muita gente que acha que é bobeira, acha que é relacionado à pessoa que tem algum problema de loucura, alguma relacionado a esse tipo. Uhum. A próxima pergunta é do Renan Nukinin. É difícil falar esse nome. Renan Nukinin. É, pergunta: o psicólogo do esporte é diferente do psicólogo clínico ou tem suas particularidades? E sim, quais que seriam? Renan, excelente pergunta. Eu acho que é importante a gente tocar nesse tema, porque existe sim essa dificuldade na divisão de áreas, né? Um psicólogo do esporte, por exemplo, eu vou dar exemplos práticos que ficam mais fáceis da gente entender. Um psicólogo, por exemplo, que seja psicólogo do time profissional do Fluminense, do futebol do Fluminense. Esse psicólogo que trabalha com a equipe, ele não pode, por exemplo, pegar o Fred, que é o centroavante, e levar para o consultório dele e fazer um atendimento clínico. Então, o que se conclui disso? Que o psicólogo do esporte dentro de uma equipe, ele é psicólogo da equipe. O cliente, né, o paciente dele é o time e não alguém específico. Ah, professor, mas se algum jogador ali tiver com algum problema, claro, você conversa, você orienta ele psicologicamente. Ah, mas e se precisar de terapia? Você encaminha. Aí você encaminha para um colega da sua confiança, porque, eu volto a dizer, o seu olhar deve ser a equipe. E um psicólogo clínico que atende um atleta, por exemplo, seja, vamos imaginar um psicólogo clínico que atenda um tenista. Então, o trabalho vai ser realizado no consultório, mas, nesse caso, o consultório vai ser mais um espaço de transformação, de atuação. As quadras vão ser outro, né? Além do consultório, as reuniões com comissão técnica. Então, o psicólogo clínico que trabalha com atleta tem no consultório um dos espaços de atuação com esse atleta. O psicólogo esportivo não leva ninguém para o consultório. O psicólogo do esporte trabalha com a equipe. E aí, normalmente, isso são nos centros de treinamento, nos ginásios, nas piscinas, né, nos campos. Então, essa basicamente é a diferença, tá bom? É bom para a gente não fazer misturar alhos com bugalhos aí, que isso aí dá uma confusão danada. Ô, João, é É, que, então deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, voltando lá para MBR, que a gente tem mais prático, né? Vamos supor, você tá olhando o time inteiro, no caso a line-up e o coach, eu acredito, né? Aí Sim, você vê que, ah, sei lá, exemplo hipotético, o Fallen precisa de um psicólogo só para ele. Você vai e encaminha para um colega seu, que pode estar próximo, online, pro Fallen. Você não pode chegar pro Fallen e falar, mano, vamos conversar nós aqui que você tá precisando de uma ajuda. aí, quer dizer, é você ter alguém ou que o próprio atleta tenha, né, no seu meio, né, alguém que ele possa olhar terapeuticamente, aí numa visão mais profunda, né? Não digo nem se for um trabalho de orientação, eu posso pegar o Fallen, poderia pegar o Feiro, tá? Qualquer um deles e fazer um olhar mais próximo em termos de orientação psicológica. Agora, se for o caso de você identificar num atleta uma necessidade de um trabalho clínico, né? Aí falar só sobre o ser humano, sobre as nuances emocionais, história de vida, a parte da família, os medos, os anseios, as frustrações, as angústias. Aí você tem que encaminhar o atleta da equipe que você trabalha para um psicólogo clínico. João, em toda essa sua carreira como psicólogo, o Lucas ele fez uma pergunta que foi: qual foi a situação mais engraçada que você já passou na sua carreira?
O que foi mais. Como é que é? O que foi mais. Mais Mais engraçado. engraçado. Puta, cara. Calma, deixa eu pensar. Mais engraçado, cara. Mais engraçado. Pô, foram várias, hein? Foram várias situações engraçadas que eu passei, cara. Eu tive. Deixa eu ver. Deixa eu escolher algumas, né? Eu tive uma passagem num time, né? Num time de futebol, que eu não posso dizer qual desses aí que foi, né? Quando, na real, eu cheguei e os jogadores todos estavam reclamando que o técnico falava muito. Professor, pelo amor de Deus, ajuda nós. O técnico fala demais, e tal. Tá, bom, como é que eu vou fazer, cara? Eu não vou chegar pro treinador e falar assim, ô, meu amigo, fala muito, né? Não posso, eu sou psicólogo. Como é que eu... E aí, assim, parece que os jogadores todos combinaram, sabe? Sei lá, a gente não aguenta mais, o cara dá preleção antes do jogo de 40 minutos, na noite anterior, o cara fala 40 minutos, passa mais 40 minutos de vídeo do adversário, ninguém aguenta, não sei o que e tal. Eu, puta, cara, recém-chegado no time e tal. Puta, como é que eu vou fazer, né, cara? Aí eu falei assim, bom, eu não posso falar isso pro treinador, né? Eu preciso criar um jeito que ele conclua essa ideia. O que eu fiz? Eu fiz um gráfico. Aí nesse gráfico, uma linha verde entre 10 e 15 minutos. Verde. Um gráfico de atenção pelo tempo. 0 a 15 minutos. Depois de 15 minutos a 20, amarelo. De 20 a 30, amarelo, ficando vermelho. Professor, vem cá, eu gostaria de, né, dar uma devolutiva, né, um pouco do que eu andei conversando com o pessoal e te passar. Eu sei que o senhor gosta de estudar, né, ciências do esporte e tal. Eu queria te passar um modelo gráfico de atenção de atletas e tal, né? Daí eu sentei com ele e expliquei, né? Olha, professor, olha, de 0 a 15, né? A atenção de um jogador de futebol normalmente está no estado pleno, né? Tá verde, né? De 15 a 20, ele começa a ficar disperso, né? Começa a perder informação. De 20 minutos para frente, ele não. Nada. Aí ele virou para mim e falou assim: Porra, João, então eu tô falando pra caralho. Aí eu falei: Ó. Não sei, o senhor está dizendo aí. É Tá aqui quem conclusão sua. falou, não tá aqui quem falou. O senhor é que sabe disso, né? E aí o cara cortou pela metade as preleções dele e tal, e os jogadores, meu, quase que me transformaram num herói da equipe, porque ninguém aguentava mais aquelas preleções enormes, entendeu? E essa é uma história que eu conto até hoje, faz muito tempo já, e eu acho que foi uma coisa muito engraçada, né? E uma outra também, cara, que foi absurda. Essa eu posso dizer, o time, eu estava no Ituano, e o time estava para cair para a segunda divisão no Campeonato Paulista. Eles iam jogar contra o Noroeste, aqui em Itu, no Vélez Júnior, e ao mesmo tempo estava jogando Portuguesa e São Bernardo, e ao mesmo tempo São Caetano e Linense. O Ituano, que eu trabalhava, precisava ganhar, era um time muito jovem, era um time recém-subido da base, muito pouco investimento. A ideia era sobreviver na Série A mesmo. E aí a gente estava. Eu estava no estádio, né, acompanhando o jogo contra o Noroeste, fiz uma preleção bem forte na noite anterior, que é até tema de uma das minhas aulas do meu curso, que eu mostro um pouco o que eu fiz no trabalho motivacional e o porquê que eu usei aqueles instrumentos. Puta, cara, o que precisava acontecer? A Portuguesa tinha que ganhar do São Bernardo em casa e, e, e a Linense, eu acho que não podia ganhar do São Caetano em São Caetano do Sul. E a gente tinha que ganhar do Noroeste, lá em Itu. 15, 20 minutos de jogo, já estava 2-0 para o Ituano. O Noroeste não tinha força nenhuma para jogar, já estava rebaixado. E a gente, todo mundo no radinho ali, no celular, esperando que a Portuguesa fizesse um gol, que a Portuguesa fizesse um gol, que a Portuguesa fizesse um gol, e nada da Portuguesa fazer um gol, nada. E aquele resultado estava rebaixando o Ituano, né?
Aí, aos 46 do segundo tempo, eu já desci para ir pro vestiário, que eu queria receber os jogadores no vestiário e dar parabéns pela luta, enfim, pela partida, mas que, infelizmente, a gente estava É, rebaixado sim. para a segunda divisão, né? E aí, quando eu entrei no vestiário, lá não tem sinal, no vestiário do Ituano é muito ruim de celular. E aí eu sentei na cadeira e, de repente, comecei a escutar uns fogos, né? Uns rojões estourando na cidade. Eu falei, puta, que povo louco, né? Estourando rojão para comemorar a segunda divisão, né? Que merda é essa, né? O que E que aí eu fui aconteceu? olhar no celular para ver se tinha alguma notícia, né? Tava o xizinho ali sem sinal. Eu estava falando com a minha mulher no WhatsApp, ela estava me mandando notícia em tempo real do jogo da Portuguesa. E ela falava assim, ó, ninguém tá querendo nada no jogo, a bola não sai do meio de campo e acho que vai acabar assim. E o resultado era bom para os dois. O São Bernardo não cairia para a segunda divisão e a Portuguesa, com aquele resultado, entraria no G8, que é os times classificados para a fase final do Paulistão, né? Só que a Portuguesa tinha que se mexer, porque se o São Caetano fizesse um gol lá, a Portuguesa não classificaria para a fase final, né? Enfim, eu estava lá, final de jogo, cara, nisso vem um anão, o nosso roupeiro era um anão, ele chama Roberto, a gente chamava de Robertão, um anãozinho assim. E ele veio o Robertão, cara, no fundo do vestiário, branco, assim, queria falar doutor, né? Que foi, Robertão? Que foi? Que foi, Robertão? Não tô entendendo, cara. Fala, que aconteceu? Que foi? Gol da Portuguesa, cara. Fez assim. Cara, eu peguei o anão, cara. Peguei, abracei o anão. E nós fomos abraçados para dentro do campo, que os jogadores estavam esperando lá, ouvindo o jogo da Portuguesa, né? E aí chega um psicólogo junto com o anão, abraçado, cara. E a torcida que estava no estádio invadiu, o campo ficou lotado de gente ali. Essa foi, essa foi uma das emoções muito grandes e muito engraçadas, né? Que eu vivi, eu invadindo o campo, abraçado com o anão, entrando no campo de jogo ali, para comemorar com o time a permanência na primeira divisão. Rapaz, Cara, que dia, hein? Nos acréscimos, basicamente, conseguiu fazer os gols e passou ainda. Cara, você sabe que foi Rapaz. muito triste, Saraiva, porque quem fez o gol, cara, foi o Ananias. E o Ananias estava num acidente da Chape, cara. Depois Ah, ele foi para Chapecoense e morreu. Eu, depois de muito tempo, acompanhava, vendo os gols da rodada, o Sport 2, Vitória 1, primeiro gol, o Ananias. O Ananias lá, e tá sempre agradecido a ele por aquele gol. E foi um gol que, na verdade, ele foi chutar, ele chutou errado. A bola pegou meio mascada, o goleiro caiu para um lado, a bola foi indo para o outro, bem devagarinho. Foi uma coisa quase que divina aquilo ali que aconteceu, né? aquele gol, assim, que você fala: "Obrigado, céus aí, por ter saído esse gol do além, porque não era pra Providência, sair, só pode". providência divina, sim, sim. E foi muito legal, assim, foi uma experiência. Tem histórias, né? Você imagina que em 30 anos tem coisa pra caramba. Tem mais uma pergunta aqui, tem uma série de perguntas que o pessoal mandou, eu vou mandando para o senhor. Eu vou Tá. pegar aqui, calma aí. Eh, foi aqui, essa parte aqui. A pergunta do Rafael Araújo. Eh Não, a MBR quando perdia um jogo, assim, como é que era essa parte, assim, como é que você conseguia trabalhar, assim, pra motivar o pessoal de volta? Eu acredito que seja com qualquer time, né, tipo, o pessoal que só quis falar MBR, mas você perdeu um jogo importante igual a MBR, eu acho que ela não foi na na IEM, não foi na IEM, ESL Colônia, que ela estava nessa line, eu acho que 2019, ela não conseguiu ir bem. Como é que você trabalha num pós-campeonato, né? Cara, eu acho que assim, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque o pessoal tem uma visão de vitória, de derrota, que às vezes não é a que a gente encontra, né? O que eu prefiro sempre, e aí como uma rotina de trabalho, independente da equipe, se é o MBR, Vivo Cage, o Palmeiras, ou quem seja, eu não tenho uma rotina, salvo algumas exceções, mas de trabalhar grandes coisas no pós, logo no pós-jogo, né, ou no pós-partida. Eu procuro esperar um pouco,
para depois reunir os atletas, né, ou no caso os players, para entender o que aconteceu, conversar com um, conversar com outro. Às vezes busco o treinador primeiro, para entender qual foi a ideia dele, as impressões dele sobre aquela vitória ou aquela derrota, né? Então, depende muito do peso da derrota, do significado do campeonato, de como está o time. Então, não tem uma coisa padronizada, né? Tudo depende do momento e da circunstância. Eu acho que depende se os jogadores são muito experientes ou não. No caso do MIBR, é uma backline em termos de CS super experiente, né? Então você tem algumas coisas que eu falo para players mais novos que eu não precisava falar para Fallen, para Fer, para Taco, para ninguém, entendeu? Você tem um step, ou alguns steps para frente para trabalhar e uma maturidade, né, muito maior para você encarar questões de resultado. Né? Acho que basicamente é isso. Depende muito. Teve uma pergunta do Túlio que basicamente é: você no seu momento de carreira como psicólogo, tanto de esporte quanto esporte eletrônico, o senhor percebeu que algum jogador acabou tendo algum péssimo resultado ou um resultado que não era esperado e o senhor foi a fundo com ele, saber qual era o problema e o que poderia ter influenciado ele a ter esses resultados não tão bons? Eu não sei se eu entendi. Você consegue me explicar melhor, o Em algum Aleph? momento da sua carreira, o senhor percebeu que algum jogador não estava tendo um bom desempenho e você acabou dando mais suporte a ele pessoalmente. Ah, Não numa foi só com equipe, ele, numa isso, equipe. numa equipe. Sim, 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 sim. Isso é super comum. Eu diria até que é uma rotina quando a gente trabalha em equipes coletivas, né? Modalidades coletivas, porque, pô, às vezes você tem um problema com o teu pai, a sua mãe está doente, o seu filho está indo mal na escola, você não está conseguindo dormir, a tua cabeça está 1000 por hora, né? E aí o teu rendimento não está sendo aquele que você treinou, ou pelo menos não é aquele que potencialmente sabe-se que você tem para poder mostrar, né? Então, eu acho que aí você pode ter uma proximidade, né? De novo, no sentido de orientação psicológica para esse atleta, não é de psicoterapia, e se for o caso, realmente indicá-lo para um profissional, um terapeuta clínico. Mas muitas vezes na minha carreira eu já tive que fazer trabalho de orientação, trabalho de escuta, né, com o atleta, passar algumas dicas mais pontuais, né, para ele, e que quando ele conseguiu se desmembrar, né, dessas teias de incertezas ou de angústias ou de ansiedade, a performance voltou ao que era antes, sem dúvida. O professor, a gente tem uma pergunta do Lucas Cauã, que ele perguntou para essa modalidade de esporte, independente se é esporte eletrônico ou não, se precisa de uma especialização para essa área em específico, como é que funciona para você mudar o campo de pesquisa, né? Porque tem o psicólogo clínico, como você falou, e o psicólogo do esporte. Como é que é essa diferença? Tem que especializar? Como é que é? Então, Cauã, você, para ser um psicólogo do esporte, né, você precisa fazer a graduação em psicologia e depois buscar cursos, né, de formação, de especialização na área da psicologia do esporte, né? Eu fico muito contente de lembrar, na minha trajetória, eu abri um curso em 1996, ou seja, fez agora 25 anos, né? Para formação de psicólogos do esporte graduados em psicologia ou ainda em graduação, ainda na faculdade, e aos poucos, né, há alguns anos, muitos outros profissionais começaram a procurar o meu curso. Educadores físicos, estudantes de nutrição, de fisioterapia, não para ser psicólogo do esporte. Para ser um psicólogo do esporte, você tem que ter a graduação em psicologia. Mas para entender mais sobre o mundo pessoal, o universo das emoções, do desenvolvimento. Por exemplo, um médico do esporte faz muito o meu curso de formação, porque ele quer entender qual que é a interferência entre emoções e o plano físico que ele trabalha, por exemplo, né?
Então, a gente tem esse curso já com mais de 3.000 alunos formados, e eu sou muito feliz, muito grato, né? Porque quando eu comecei não tinha ninguém para eu poder dividir, né? Nem as angústias sobre as dificuldades de entrar nessa área, né? E hoje eu já formei mais de 3.000 com um curso meu. Então isso é muito bacana. Eu sou muito agradecido a todos os parceiros que hoje multiplicam o que é a psicologia do esporte. Quando eu estou ali scrollando no meu Insta, eu falo, pô, olha quanta postagem sobre psicologia do esporte. Eu vou ver, a maioria delas é de alunos que está fazendo o meu curso ou que já se formaram, né? Então, para você ir para a área clínica, você faz algumas especializações na área clínica, na abordagem clínica que você deseja trabalhar, né? Mas sempre com o início na graduação em psicologia para depois você buscar a formação. No meu caso, eu fiz um curso de especialização na Espanha, em Barcelona, na Universidade de Córdoba, com o Dr. Beno Becker Júnior, que hoje é presidente de honra da Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte. Depois eu fiz um mestrado e um doutorado em Ciências do Esporte, aqui na USP, na Faculdade de Esportes da Universidade de Educação Física da USP, que tem ali um núcleo de pós-graduação na área de treinamento mental esportivo, né, o qual é um laboratório, esse laboratório eu trabalho nesse laboratório até hoje, chama Laboratório de Psicossociologia do Esporte. E depois eu concluí com o meu pós-doutorado, que eu peguei uma linha da psicologia para estudar, que é a psicanálise, e fiz uma aproximação dessa linha de pensamento com os fenômenos esportivos, e o que me rendeu, né, a publicação do meu último livro, que se chama Temas em Psicanálise no Esporte. João, saindo um pouco desse assunto de esportes, esportes eletrônicos, a gente sabe qual é a situação atual de saúde no mundo e nesses últimos meses, várias pessoas foram afetadas e desenvolveram quadros de ansiedade, depressão aguda, estresse pós-traumático. E a gente quer saber um pouco sobre a saúde mental. Como vai ser esse rebote na sociedade, principalmente no meio dos jovens e adolescentes? Olha, Aleph, é uma coisa que tem me preocupado bastante. Eu vejo na minha interação na DM do Twitter o tanto de gente que tem me procurado pedindo ajuda. Eu, na medida do possível, ajudo, né? É, coloco informações, trabalhos gratuitos, né? Atendimentos gratuitos. A própria USP aqui está eu coloquei isso no Twitter ontem, um departamento de psicologia fazendo atendimento, inclusive online, né? Gratuito, que é bem importante. Mas eu estou vendo muitos fenômenos, né, acontecendo, fenômenos psicológicos e emocionais nesse momento tão duro que a humanidade está vivendo, né? Eu vejo pessoas tendo estresse pós-traumático, vejo pessoas com depressão, com síndrome do pânico, vejo até pessoas que são tímidas, né? Ah, gostando do fato de ter que usar máscara, porque daí não mostra o rosto, então se colocam mais por conta da timidez. Eu acho que são fenômenos comportamentais das mais variadas áreas, das mais variadas espécies, né, que a gente pode imaginar, né, e que vai demandar muito trabalho psicológico primeiro para o enfrentamento necessário que a gente está lutando, né, cara? Nós estamos lutando. Ontem fez um ano que morreu o primeiro brasileiro de Covid, né? E hoje são quase 255 mil mortos. Então, assim, a gente está lutando contra as informações, a gente está lutando contra a ignorância, a gente está lutando contra o vírus da pandemia, a gente está lutando contra as impossibilidades, a gente está lutando contra a dificuldade de encontrar um parente, de encontrar com os amigos, a galera toda, e aí mais da idade de vocês, aí no torno do começo dos 20 e poucos anos, 18 anos, 20 anos, está enfrentando um problema de uma coisa absolutamente natural e biológica, que é querer sair, é querer estar viajando e namorando e paquerando e nas baladas e nos bares e não pode, né? E depois que não pode, fica em casa e olha e lê as notícias e aí os jovens são bombardeados por conta de alguns acabarem passando dos limites nesse momento, né? E acho difícil julgar isso. Claro que passa dos limites,
mas também o pessoal precisa entender, por outro lado, que tem uma ebulição interna, e aí a gente começa a falar numa questão familiar, por que está tão difícil ficar dentro de casa com os pais, versus as necessidades da cronologia de vida de cada um. Então, tudo isso é material para muita, diria para muita patologia, né? Muita patologia no desenvolvimento emocional das pessoas. Então, eu fico preocupado, né? Eu acho, do meu lado, na área clínica, aumentou vertiginosamente a busca, né? E acho que vai continuar aumentando por trabalhos de apoio, de suporte, de fortalecimento mental, não só de atletas, mas trabalhos clínicos também que eu atendo já há muito tempo. E acho que a sociedade ela está adoecendo não só pela Covid, mas está adoecendo também nas sequelas psicológicas e emocionais que a Covid está gerando, né? E aí a gente vai ter muito trabalho, os colegas precisam entender, os médicos, psiquiatras, psicólogos, que a parte mental, sem dúvida, está sendo bastante solicitada, né, em termos de demanda, de resistência, porque isso aqui é uma guerra, uma resistência que a gente tem que ter dia a dia, né? E que a gente se manter são, hoje em dia, não é uma tarefa das mais fáceis, não. Saraiva, mais alguma pergunta ou posso partir para as considerações? Tem duas perguntas aqui no chat que eu achei importante eu mandar para o João, que pode ser uma parte importante. O Rasgod perguntou aqui se ele, como você por psicólogo, você que tem que entender muito do jogo, como é que ele funciona para ajudar um pro player na partida, dependendo do resultado dela, ou você tem que saber assim mais superficialmente para quando ele falar algum detalhe importante, ele ele saber que você entende do jogo, que você tá acompanhando ele. Eu acho o seguinte, isso não serve só para o esporte eletrônico, eu acho que isso serve, esse é um lugar do psicólogo do esporte, de uma forma geral, também com os esportes clássicos, né? Eu tive uma vez uma atleta que me procurou, jogadora de golfe, e ela começou a falar um monte de termo no meio da sessão, e eu sempre achei que o golfe era um taco, um buraco e uma bola, né? E ganha quem acerta com menos número de tacadas. Cara, tem um livro desse tamanho de regras de golfe, termos usados pelos golfistas, né? E eu acho que assim o psicólogo ele tem que entender, para poder facilitar o universo de comunicação com o atleta, né? Para a hora que, por exemplo, fala comigo, então, João, naquele clutch, você lembra aquele clutch na Inferno e tal, que eu estava protegendo o bombe? Pô, clutch, Inferno, bombe. Pô, se eu tiver que falar, fale, me explica o que é inferno, o que é céu ou inferno? Aí ele perde a meada, né? Você corta, entendeu? Você corta o fluxo de comunicação. Então, sempre que eu tenho um desafio novo, eu lembro quando foi com o LoL, né? 4 anos atrás, um LoL era uma coisa que eu mal conhecia, né? Nunca tinha jogado, nem jogado. Eu sempre gostei do PlayStation, dos grandes gráficos e tal, né? Jogar Gran Turismo, Fórmula 1. Nunca tinha jogado LoL. E eu lembro que eu encontrava na Riot aí alguns colegas e eu falava, gente, eu tô tendo dificuldade, porque eu não conheço o jogo, né? E o pessoal falava, João, joga, abre uma conta, faz os tutoriais, vê como é o jogo e tal. E eu resisti. Até que eu abri a minha conta, comecei a jogar, e foi a melhor faculdade que eu tive, né? Em termos de conhecer o que mentalmente os jogos demandam dos atletas. É importante que você conheça, né? Então, acho que essa relação, né, do psicólogo com a modalidade esportiva, essa familiaridade ajuda muito na evolução, né, do trabalho e na confiança e no planejamento de comunicação entre atletas e o profissional. Eh, Tem a última pergunta aqui da Nana Player, minha câmera travou, vou arrumar no meio termo. Eh, Ela perguntou se você acredita que, de fato, os pro players, por serem muito admirados, criam um certo bloqueio por eles. Você acha que esse bloqueio, assim, quando vai jogar campeonato e não quer aprender alguma coisa, né? Você acha que isso acontece muito? Se não acontece? E se sim, se isso acontece, como é que isso pode ser tratado? Nana, né? Nanner Player.
Nami, Nani. Nani, Nani, eu acho o seguinte, não só no ambiente dos esportes, né, mas em esportes clássicos também, e acho que para o ser humano como um todo, tá? Eu vou até ampliar, se você me permite, a sua reflexão. Eu acho que o ser humano, quando se fecha e acha que ele não tem mais nada a aprender, é o momento que ele começa a morrer, né? Eu acho que se você entende que você está pronto e acabado e não precisa fazer mais nada, é a hora de você repensar a sua vida e os seus valores. Tem sim muita gente no cenário dos esportes que é assim, e eu lamento porque são talentos muito importantes dos esportes eletrônicos. Tem gente assim nos esportes clássicos que teria muito mais a se desenvolver se abrissem a essas possibilidades de evolução, de treinamento mental, de variação nas ações técnicas e táticas, que quisesse, que tivesse vontade de aprender, sabe? Vontade de crescer. Eu acho que, às vezes, essa questão da vaidade é uma justificativa para ficar parado pela preguiça de ir à frente. Né? E aí, quando você para de querer ir à frente, é o momento que você começa a cair. Né? A hora que você chega lá no alto e você não quer continuar, você para, a tendência é que você vá ladeira abaixo depois com o tempo. A gente fala, a gente alerta, mas o pessoal parece que só aprende quando vive. Ah, Você pode divulgar um pouco do seu trabalho, suas redes sociais, pra gente? Claro, pessoal, a gente aqui já está finalizando, né? Eu vou deixar os contatos. O meu arroba no Twitter é João R. Kozak, né? João R. Cozac, João R. Kozak. No Insta, o meu Insta é João Ricardo Kozak, tudo junto. Se você colocar lá João Ricardo Cozac, já aparece meu Insta. Sempre estou colocando conteúdo, reflexões, né, sobre esse universo mental, falando sobre o meu curso, que é um curso aberto. Você que é player, quiser aprender um pouco mais, pode. Você que é coach, está me ouvindo, pode. Né? É um curso aberto de formação em psicologia do esporte, com ampla interação com pessoas do Brasil e de fora também. Então é um grande barato. A gente fala muito de esportes eletrônicos, a gente fala muito de esportes clássicos, falamos muito de psicologia, falamos muito de ser humano. Então, me encontrem, né, nas redes e a gente vai continuar o nosso bate-papo lá, vai ser um prazer. Ô professor, a gente agradece o seu tempo, sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Foi um papo muito Prazer. prazeroso. Sim, a gente aprendeu bastante sobre essa área, como é que é, suas diversidades, a sua vida também, né? Desde criança, que você contou como é que era, que você queria ser piloto lá, você queria ser piloto de avião, embaixador. Foi um papo muito bom, eu gostei bastante. Te agradeço a sua disponibilidade. A gente espera a gente poder se ver mais vezes. Agradeço ao Aleph também por estar aí, agradeço toda a equipe da RTXS por proporcionar para a gente entrar em contato com o senhor, que foi o Jorge que entrou em contato com o senhor, se eu não me engano, pela CS Memes Brasil, que é a nossa página parceira, né, que está sempre com a gente, ajudando nos nossos projetos. Te agradece. Acho que a gente vai ficar por aqui. Se eu quiser falar mais alguma coisa para deixar aqui gravado. Eu agradeço o convite, um abraço para o Jorge, um abraço para o Aleph, um abraço para você, Saraiva. É um prazer a gente poder falar livremente, né? Sempre buscando passar uma palavra de saúde, uma palavra de bem-estar, uma palavra de alto desempenho, uma palavra de qualidade de vida, né? Eu agradeço de novo o convite, espero que a gente possa aí, num outro momento, voltarmos a falar. Sucesso para vocês, né? Igualmente, Parabéns aí professor. parabéns pelo trabalho e Obrigado. continuamos aí em contato pelas redes. Grande abraço. Valeu. Valeu, valeu. Valeu.